Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos em meio a uma conferência aqui em Castanhal, Pará. E a festa já começou desde ontem, ou aliás, desde o começo da semana, com a vinda de vários comportores, o pessoal do PAC, né? E graças a Deus já estamos numa temperatura muito alta, espiritualmente falando. E hoje à noite, essa primeira mensagem da conferência, ela já estará depois de proferida essa mensagem, já estará disponível no site do Instituto Vida para Todos, mas essa mesma mensagem será retransmitida no dia 31 de dezembro desse ano, o último dia do ano, tá? E louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Eu não sei se todos tiveram oportunidade de acompanhar, mas o Senhor está fazendo, mais uma vez, estamos constatando que o Senhor está fazendo milagres e mais milagres no meio dos nossos adolescentes, pré-adolescentes e também nossas crianças, e também na condução deles. Nós temos os nossos jovens como capitães de tropas. Deus está abençoando muito essa região. E hoje, né, de manhã nós tivemos na live do PAC, tivemos o testemunho de vários desses, especialmente os que, né, estavam vindo. Nós ouvimos o testemunho, embora não tinha chegado ainda de manhã, né, nós ouvimos que 55 irmãos estavam vindo de navio por 24 horas de viagem para chegar nessa conferência. E dentre os quais tinham, 25 adolescentes, é isso? 25 adolescentes, e, né, como disse a irmã que cuidou deles, é muito difícil, muita responsabilidade trazer essas crianças, esses adolescentes para a conferência, mas a alegria deles é tão contagiante, tão grande, né? E vocês também não puderam presenciar, né, um pouco antes da hora do jantar, né, eles foram na sala onde eu estava junto com os irmãos cooperadores, e eles me entregaram uma carta de agradecimento, e também me deram uma camiseta deles. Eu fiquei muito comovido, muito tocado por tudo que o Senhor está fazendo, porque não é meramente, irmão, não é meramente um show, não é meramente um conto de fadas, mas de fato a vida deles foi transformada através da palavra. E não só a palavra salvou esses meninos e meninas, também está salvando, né, as suas famílias, seus pais, e também está, né, essa alegria está contagiando seus colegas, seus amigos, e muitos estão, essa multiplicação, né, de pessoas novas, irmãos, é muito rápida, muito grande. Então, depois nós ouvimos também vários outros testemunhos, né, também aqui do bairro, aqui da comunidade, né, de Pantanal. Nós ouvimos muito bons testemunhos do que o Senhor está fazendo, milagres e mais milagres. Queridos irmãos, eu quero dizer para todos vocês, tudo que o Senhor está fazendo, irmão, no meio dos adolescentes, não é meramente para nós sermos espectadores e ficarmos de braços cruzados, assistir como um show. Não. Esses adolescentes foram dados pelo Senhor para a igreja. Eles são as nossas tropas, porque eles são destemidos, não têm medo, eles têm encargo, eles vão sem medo nenhum, pregam o evangelho, oram pelas pessoas, né, oferecem, né, eles deixam livros nas mãos das pessoas que pregam o evangelho do reino. Irmãos, isso é uma coisa fantástica, mas isso, que está acontecendo? Porque eles têm tanta energia, tanta força,
porque a palavra está transformando a vida deles. Esse é um fato que ninguém pode tirar dessa realidade, né? A vida deles está sendo transformada, mudada, e os próprios pais, né, constatam essa mudança, e os pais são também impressionados e acabam também entrando, né, para fazer a imersão na palavra, e acabam sendo salvos e participando dessa grande festa. E não só isso, queridos irmãos, esses adolescentes e crianças ou pré-adolescentes estão, né, trazendo mais pessoas novas para a igreja, salvando suas famílias. O que está acontecendo? Não é para a igreja assistir de braços cruzados. A igreja precisa se envolver, a igreja precisa participar, não é isso? Porque isso tudo, irmãos, o Senhor está fazendo, na verdade, para a igreja aproveitar e frutificar através dessas tropas que o Senhor nos deu, porque nós vamos edificar a casa do Senhor, e nós vamos formar um grande exército para trazer o reino de Deus de volta. Vamos resgatar as pessoas do reino das trevas, vamos trazer para o reino de Deus, reino de Cristo, né, através da pregação do Evangelho, e viver debaixo do controle e do governo de Cristo, que é a pregação do Evangelho do Reino. Irmãos, essa é a nossa missão, e quando o Evangelho do Reino for pregado a toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, isso está em Mateus 24, versículo 14, então virá o fim. Nós aguardamos a volta do Senhor, irmãos, ansiosamente. A nossa meta aqui, irmãos, é edificar a igreja, lutar pelo reino e trazer o Senhor de volta. Portanto, queridos irmãos, não vamos assistir braços cruzados. Toda a igreja precisa se envolver agora, né, a partir disso que o Espírito está fazendo no meio de nós. E como sempre, a primeira mensagem de uma conferência regional, de um final de semana, sempre é uma oportunidade de nós compartilharmos um pouco mais livremente, para, né, poder falar de todos aqueles pontos que precisavam ser complementados. Então nós vimos o Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 6, e dentro desse escopo, eu precisava, né, buscar o Senhor. Senhor, que é que o Senhor realmente quer falar conosco, né? Hoje à tarde, antes de vir para cá, eu fiquei orando ao Senhor: Senhor, exatamente o que o Senhor quer complementar, qual é o teu encargo, qual é a tua palavra para nós hoje. E nós precisamos da tua palavra, né? A igreja, ela depende da palavra do Senhor, né, para ter direção, para nós nos movermos. Eu busquei diante do Senhor. Aí o Senhor me deu um sentimento um pouco, olhar por um ângulo um pouco diferente, né? O Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 6. Então vamos lá? Vamos lá? O apóstolo João, ele realmente escreveu um evangelho de uma maneira diferente, com muita profundidade e com muita simplicidade. O Evangelho de João é tão simples que as pessoas perguntam: eu acabei de me converter, me ajude a ler a Bíblia, por onde eu começo, por que livro começo? Geralmente as pessoas aconselham: não, leia o Evangelho do Reino, que é mais simples. Queridos irmãos, se você acha que é o mais simples, é o mais superficial, você está redondamente enganado. Esse Evangelho de João é simples na palavra, mas é muito profundo. Nós precisamos ir nas profundezas do Espírito, e nós precisamos ser levados para o céu. Tanto é que, não sei se vocês sabem, né, João, ele mesmo, lá em Apocalipse, capítulo 4, e nos primeiros versículos, quando ele se achou no Espírito, ele ouviu uma voz que dizia do céu, né? Ele olhou para o céu, viu uma porta aberta no céu, e uma voz que dizia o quê? Sobe para aqui. João, sobe para aqui. Então, queridos irmãos, os escritos de João nos convidam a subir para o céu. Vamos subir para o céu? Vamos sair da esfera da terra, porque a esfera da terra é muito limitada. Nós somos limitados. Nós primeiramente vivemos
na dimensão do tempo e o espaço, né? Nós estamos limitados pelo tempo, nós somos limitados pelo espaço. Mas se a gente sair para a área espiritual, para o céu, onde Deus está, lá não há limitação de tempo e espaço. Lá Deus está na eternidade. E na eternidade, irmão, lá funciona a vida eterna. Ali, irmãos, não tem limitação de tempo e espaço, e nós não ficamos confinados à nossa compreensão mental e lógica. Então, através do Espírito, nós conseguimos entender as coisas profundas de Deus lá no céu. Que tal? Vamos para o céu? Vamos olhar lá de cima? Então tá bom. Então é isso que João começa a escrever no capítulo 1. A importância da palavra. Ele logo começa no versículo 1 de João 1. No princípio era o verbo. Esse verbo aqui é a palavra, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, tá? Então, logo no começo, João já define o trabalho de Deus é feito pela palavra. Por quê? A palavra, nós homens entendemos que a palavra é um meio de comunicação para a gente transmitir a nossa ideia, transmitir os nossos pensamentos, não é assim? Quando você conversa com alguém, esse alguém, através da palavra, transmite para você o que ele pensa, do que ela pensa, não é isso? Então, a palavra é um meio de comunicação. Só que a palavra aqui é uma pessoa. Aqui, a palavra aqui não é só um meio de comunicação. A palavra que se refere, o verbo aqui, logos, o verbo, é uma pessoa, é próprio Cristo. É o Filho de Deus, né? Então, no princípio era a palavra. Cristo estava no princípio. E a palavra estava com Deus, então indica que é Deus e a palavra. Então, é Cristo, Deus e seu Filho, né? Jesus Cristo. Deus e Cristo. E só que depois ele termina, e a palavra era Deus. Então, a palavra, embora seja Cristo, ele é próprio Deus. Então, aí você começa a entender que João está querendo dizer. João quer dizer o quê? A palavra aqui, que é o verbo, que é Cristo, não somente é um meio de comunicação para transmitir a ideia de Deus, transmitir os pensamentos de Deus, mas a palavra que transmite o próprio Deus para o homem. Vocês perceberam a diferença? Tá? Então não é só quando eu leio um jornal, eu recebo transmissão de informações. Mas quando Deus fala com o homem, é a própria palavra que é Cristo, chega até nós. E quando a palavra chega até nós, não apenas transmite a ideia de Deus, ele transmite o próprio Deus para nós. Essa é a grande diferença, não é? É a grande diferença. Por isso, irmãos, é muito importante a gente receber a palavra como o próprio Cristo, recebendo a palavra não apenas como doutrinas, não apenas como informações que vêm de Deus, mas precisamos entender que Deus está querendo transmitir, através do seu Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus para nós. E quando Deus vem para nós, chega na forma de vida, chega na forma de vida eterna, tá? Então, se vocês entenderam, essa parte já está muito bom. Aí, eu não tenho tempo de detalhar tudo isso, então, aqui mostra, queridos irmãos, Deus quer recuperar o terreno perdido. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio da palavra. Não há nada que foi criado aqui, sabe, que não tenha sido criado pela palavra. Tudo foi feito por intermédio dele. E, então, tudo isso é criação de Deus, é ou não é? Toda a criação pertence a Deus. Deus que criou através de Cristo, através da palavra. Tudo foi feito assim. Só que a palavra, um dia, se tornou carne. A palavra que é Cristo, um dia, Deus o fez chegar aqui, ele se esvaziou, ele não se apegou à forma de ser Deus, ele se humilhou, ele se tornou um homem. Então essa palavra um dia se encarnou,
essa palavra se tornou um homem de nome Jesus. E esse homem veio aqui justamente para trazer, ele pessoalmente, a palavra que traz vida para o homem. É o que Deus sempre quis. Então ele chegou aqui, né, para o mundo, e o mundo foi criado por meio dele, mas o mundo não o recebeu. Olha só, a primeira coisa, o mundo não recebeu a Cristo. Estou falando do versículo 10, capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí o versículo seguinte, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são esse seu? Aqui, né, versículo 10 diz respeito ao mundo, de uma forma geral. Toda a criação dele, principalmente aqui na terra. Então a criação não o recebeu, não o conheceu como seu Criador, como o verbo, né, que fez todas as coisas virem à existência. Mas ele veio também para o povo judeu, ele veio para Israel, ele veio para o povo que era seu, mas os seus não o receberam. Tá? Então é por aqui que eu vou compartilhar. Vocês estão percebendo? Esse é o meu ponto de partida para eu falar o que o Senhor me mostrou hoje à tarde, o que falar para vocês. Tá? Muito bom. Aí, o que acontece? Por que os seus, representados pelo povo judeu, pelos líderes judeus, não o receberam? Por que não receberam? No capítulo 1 ainda, no versículo 19, ali diz: este foi o testemunho de João. Aqui João é João Batista. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Por que eu fiz questão de ler esse trecho aqui? Aqui começa a surgir um problema, tá? Os judeus da época de Jesus não receberam Jesus quando ele veio. Por que não receberam Jesus? Né? Na verdade, eles também tiveram dificuldade de receber o precursor de Jesus. Vocês estão vendo aqui? João Batista veio aqui para preparar o caminho para nosso Senhor Jesus começar a exercer o seu ministério. E na preparação já houve uma perturbação, um tumulto. O que João Batista está fazendo no meio de uma situação já estabelecida da religião judaica? Não sei se vocês vão começar a entender o que eu quero dizer. Quando Jesus chegou aqui na terra, ou até quando João Batista começou a clamar no deserto, a religião judaica já estava toda ela formatada, é ou não é? Toda ela formatada. Já tinham os fariseus, né, que ensinavam Torá, ensinavam a palavra de Deus. Tinha os sacerdotes que ajudavam a fazer sacrifícios no templo, tinha os levitas, né? E tinham os principais, os líderes, e tinham o sinédrio, quer dizer, já tinha uma liderança toda. Essa liderança, ela é uma liderança religiosa, mas também uma liderança espiritual, né? Mas é uma liderança política também, uma liderança política. Então, queridos irmãos,
quando Jesus veio aqui na terra, encontrou a religião judaica, quer dizer, esse povo foi chamado por Deus não para formar essa religião morta, mas infelizmente as leis que foram dadas por Senhor Jesus, os 10 mandamentos, e todos os mandamentos que o Senhor falou com eles, se tornaram uma religião morta estruturada. Vocês estão percebendo? Tudo ficou, né, bem estigmatizado, tudo bem formatado, tudo, né? E já tinha pessoas que estavam na estrutura do poder acomodados, tá? Então, quando surge João Batista, surgiu uma turbulência, surgiu uma perturbação aqui. De repente surge alguém gritando no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que negócio é esse? Alguém que era da linhagem de sacerdote, em vez de usar roupa sacerdotal, está dentro do templo servindo a Deus, ele é totalmente fora da formatação, ele é fora da estrutura religiosa. Isso já nos incomoda a estrutura, vocês estão me entendendo? Estão incomodando a estrutura. Aí de repente, esse aí, em vez de usar veste sacerdotal, ele usa o quê? Veste de pelos de camelo. Camelo é um animal imundo, segundo o livro de Levítico capítulo 11, tá? Então é um animal imundo, mas ele se vestia de pelo de camelo. Ele comia o quê? Comia gafanhotos e mel silvestre. E ele passou a gritar no deserto, clamando no deserto, né? Arrependei-vos, porque está próximo dos céus. Aí quando chegavam os fariseus, chegou a liderança, e ele dizia assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha só que ousadia. Quem é você? Nós estamos todos acomodados aqui na nossa estrutura, está tudo formatado aqui, e você vem fora da formatação, fora da caixa, vem gritar para nós aqui no deserto, nem no templo, né? Arrependei-vos. E o que acontecia? O resultado é que multidões iam atrás dele. Multidões e multidões eram batizados por João Batista, é ou não é? É nesse ambiente que Jesus aparece. Jesus aparece, não vou nem falar mais do João Batista, vou mostrar para vocês. Aí João então aparece. João aparece e 2 dos discípulos de João Batista estavam com ele. Quando ele apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos discípulos de João Batista seguiram a Jesus, não é isso? Depois nós vimos, ele chamou a Filipe. Depois nós vimos que ele chamou a Natanael. Isso tudo no capítulo 1 ainda de João. E a partir do capítulo 2, o que Jesus começa a fazer? Ele participa de uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, acabou o vinho. Aqui mostra o quê? O que o apóstolo João está querendo mostrar para a gente? Irmãos, primeiro, a vida humana, ela é muito limitada. A vida humana, ela é feita de sucessivas alegrias que o homem cria para poder lhe dar um pouco de motivação para viver, é ou não é? Quando o homem vive, como é que as famílias vivem de pequenas motivações, né? Por exemplo, o que nós vamos fazer nas próximas férias? É uma motivação. A gente definiu, próximas férias, nós vamos para tal lugar. Aí aquilo é uma motivação, você aguarda ansiosamente chegar naquela data, né? Próximo mês vai ser o aniversário de fulano. Então, uma festa de aniversário é uma motivação, é ou não é? Vai ter um casamento no final do ano. E essa festa do casamento, irmãos, é uma motivação para o homem viver, que o homem, ele vive dessas pequenas motivações, eu não é? Estou errado ou não? Quando é que vai vir as minhas férias, né? Aí quando chega as férias, eu vou, né? Então, irmãos,
nós vivemos atrás dessas pequenas motivações. E a festa do casamento é uma motivação. Só que essa motivação acaba, a alegria acaba rapidamente, não é isso? E o vinho acabou. Então esse é um dos significados. E o segundo significado, irmãos, é a religião não consegue te dar uma satisfação plena. A religião faz você ter uma sensação de que você está fazendo aquilo, né? E Deus está se agradando com aquilo que você está fazendo, adorando a Deus, servindo a Deus, mas a maneira da religião, só que é muito limitado. Essa alegria também acaba. Por quê? Porque eu digo religião. Aquelas 6 talhas de pedra que Jesus mandou encher de água, representava, né, talhas para a água da purificação, para o ritual judaico. Por isso representa a religião judaica. A religião judaica, irmãos, pode te dar até um pouco de alegria de que você está servindo ao Senhor, mas a religião não consegue te dar alegria permanente. É uma religião provisória, uma alegria que acaba. Vocês estão entendendo? Então, Jesus fez o quê? Quando acabou o vinho, e agora? É uma vergonha para o dono da festa, e no meio, porque naquele tempo, a única coisa que eles tinham para alegrar o povo, para diversão, né, é através do vinho. E o vinho acabar, irmãos, é um desastre. Já pensou, amanhã começa a comentar na cidade toda, aquela festa do casamento, o vinho acabou muito antes. Então acaba com o nome daquela família, né, que se casou. Então a mãe de Jesus ficou desesperada e falou para Jesus: Jesus, dá um jeito aqui. Jesus falou: o meu tempo ainda não é chegado. Mas Jesus fez o quê, irmão? Jesus transformou as 6 talhas de pedra, mandou encher de água, e quando pediu para levar água para o mestre Sala provar, o mestre Sala falou: esse é o melhor vinho, falou para o dono da casa, esse é o melhor vinho que você guardou até agora. Geralmente a gente faz o contrário, a gente dá o melhor vinho no começo, depois que as pessoas já estavam alegrinhos, né, já estão meio embriagados, aí não precisa dar mais vinho de qualidade, dá vinho de qualquer, né, de baixa qualidade, e só que você guarda o vinho melhor para depois, né? Mal sabia ele que era vinho que Jesus transformou, né, em água em melhor vinho. Então isso mostra, irmãos, que Jesus começa a fazer o primeiro sinal em Caná da Galileia. O que Jesus está querendo mostrar? Jesus está querendo mostrar que ele foi encarregado de fazer coisas não convencionais. Ele veio fazer coisas sobrenatural. Uma coisa que Deus está querendo, através de Jesus, trazer uma mensagem diferente. No meio daquela situação da estrutura religiosa já acomodada, já formatada. Irmãos, pensa um pouquinho nos nossos dias. Nós podemos estar formatados, nós podemos estar acomodados na nossa estrutura religiosa. Irmão, de repente o Senhor veio nos perturbar. Esses adolescentes são uma perturbação. É ou não é? Estava tão sossegado, sou irmão responsável, né? E os irmãos me ouvem, falo para os irmãos: põe a cadeira desse jeito, faz aquilo, naquilo, e os irmãos me ouvem. E de repente o Senhor, né, põe esses adolescentes e eles não têm educação, estão sentando nas primeiras filas. A primeira fila é dedicada para os irmãos responsáveis. Eu até perdi meu lugar para sentar, eles estão sentados na primeira fila. Em São Paulo, quando as primeiras filas são todas ocupadas, os meninos não se deixam limitar por isso, não sentam aqui no chão, sentam aqui na frente. O que é isso? Vocês estão perturbando a ordem, né? Então, irmãos, essa estrutura religiosa dificulta a gente entender o que Deus quer fazer. É por aí que eu quero entrar, tá? Aí então, depois dessa história das festas de casamento, né, Jesus então entra no templo. Ele entra no templo, ele fica indignado, no capítulo 2, na festa da Páscoa. Aí, o que ele fez? Versículo 14: e encontrou no templo os que vendiam bois,
ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Por que João incluiu essa história? Quem sabe? Por que João incluiu essa história? Irmãos, a casa de Deus, o templo, quando Deus mandou construir, já no tempo de tabernáculo no deserto, Deus falou: essa construção, essa edificação será um santuário para eu habitar no meio do meu povo. Então, tanto o tabernáculo como o templo, irmãos, representa a casa de Deus, o lugar de habitação de Deus com os homens. E assim, depois do tabernáculo, quando eles entraram na boa terra, Deus mandou construir o templo em Jerusalém. Tá? Só que, em lugar de ter realidade, realmente Deus habitando com o povo em Jerusalém, aquele lugar se tornou meramente lugar para fazer rituais religiosos. Meramente religiosos, né? Se sacrificavam, traziam animais, traziam pombas, matavam ali, faziam sair, e os líderes que estavam já acomodados na estrutura religiosa, tiravam lucro disso. Aproveitavam-se dessa estrutura religiosa que o povo trazia de longe, né, para vir para a festa. Tinham que comprar animais, porque ninguém vai trazer um boi a 800 quilômetros de distância, né? Então chegava perto de Jerusalém, comprava animais para poder sacrificar ao Senhor. Então os líderes dos judeus aproveitaram isso para fazer daquilo um comércio. Tinha gente que vendia animais, vendiam bois, vendiam ovelhas, vendiam pombas, né? E tinha gente que vinha de todos os lugares da terra, traziam moedas da sua região e tinha que trocar a moeda, então precisava de câmbio. Aí então estavam os cambistas. Irmãos, olha o povo de Deus, o povo judeu, que Deus tinha uma esperança de fazer deles uma nação santa, um reino de sacerdotes, irmão, se tornou uma coisa meramente comercial, de negócios, uma estrutura religiosa totalmente acomodada, e quem está por cima do poder, desfrutam desses privilégios, desse lucro todo. Você acha que está bom assim? Jesus ficou bravo. Ele ficou bravo. Derrubou as mesas, os cambistas, não é? Não é isso que está escrito? Ó Senhor Jesus, Ele expulsou todos do templo, expulsou as ovelhas, expulsou os bois, né? Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Parece que Jesus foi muito mal educado aqui, né? Mas, irmãos, isso foi registrado para mostrar que não está bem o povo de Deus, não estava bem o povo de Deus. Alguma coisa grande precisa ser feita, ou não precisa? Não precisava ser feito? Aí Jesus então entrou nesse cenário, ele começou a fazer os sinais, e pelos sinais o povo começou a acreditar que ele era o profeta enviado por Deus, e pelos sinais que ele fazia e que ele fez na Judeia, né, o povo começou a crer mais, depois do sinal da festa do casamento em Caná da Galileia, e agora na Judeia, em Jerusalém, ele fez mais sinais e passaram a crer nele, tá? Eu vou ler só para vocês, só para corroborar aquilo que eu estou falando. Capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos.
e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmão, homem é interesseiro, homem só pensa em si, homem é egoísta, sabe? Toda a estrutura religiosa acaba sendo montada em cima dessa natureza humana, que é egoísta. Desde que eu tenha poder nessa estrutura, para mim está bem, eu não quero que ninguém perturbe essa estrutura do poder. Vocês entenderam? Porque o homem é egoísta, só pensa nele. Eu estou por cima, eu estou bem, eu sou chefe, eu sou líder, eu sou o principal dos sacerdotes, né? Então quem vem perturbar, eu começo a pedir para indagar: quem é você? Por isso que eles mandaram para perguntar para o João Batista: quem é você? O que você está fazendo aí? Você é o Elias? Você é o profeta? Não, eu não sou, não sei. O que você está fazendo então? Vocês entenderam? Então é nesse ambiente, irmãos, que Jesus entra. E Jesus fez muitos sinais para o povo crer, mas quem crê somente pelos sinais, irmãos, não é confiável. Não é confiável. Aí vem a história de Nicodemos. Nicodemos, o Senhor fala, eu quero ser igual a você, porque eu já sou velho e você... E Jesus tinha por volta de 30 anos, Nicodemos já devia ter uns 60 anos, né? E eu não consigo fazer essas coisas que você faz. Você só pode ver da parte de Deus. Me ensina como fazer. Jesus mostrou para ele: não é questão de ensinamento, é questão de novo nascimento. Se não nascer de novo, né? É isso, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemo pergunta: mas como é que eu vou nascer de novo no ventre da minha mãe, né? Jesus falando: não é essa reencarnação física, porque Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está pregando outra coisa. Jesus está pregando que o que o homem precisa é entrar no reino de Deus, outro reino, né? Porque toda aquela estrutura religiosa ainda está no reino da terra. Ainda o rei desse mundo domina através do egoísmo, domina através do interesse próprio, mas Deus quer nos levar para o reino de Deus, reino dos céus, né? E isso de levar para lá, irmão, só tem um jeito: é nascer da água e do Espírito, e nascer do alto, nascer de novo, né? Então, e aí fala: o vento sopra para onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Quer dizer, Jesus fala, sabe, se vocês continuarem vivendo na esfera da terra, vocês vão continuar sendo e criando essas estruturas religiosas acomodadas. Precisa mudar isso. Precisamos aprender a andar pelo Espírito. E o Espírito, você não sabe qual é o próximo passo. Irmãos, quem é que sabia no ano passado que ia dar nesse negócio de adolescentes aqui? Não, ninguém sabe. Quem é que fez? O Espírito. Pedro fez? Pedro não fez nada disso, não. Pedro só procurou ser fiel a falar, né? E Deus fez. Deus fez. Por isso, irmãos, ele quer mostrar, sabe, o homem gosta de as coisas já acomodadas, as coisas estruturadas, né? E principalmente, melhor ainda, se eu estiver por cima do poder, não é isso? Se eu estiver no poder, está tudo bem. E eu não quero que ninguém perturbe isso, não quero perder meus privilégios. Infelizmente é assim que o homem, até mesmo na coisa de adoração a Deus, o homem é egoísta. Então Jesus veio para mudar isso. Ele desagradou essa liderança. Senhor Jesus. Aí, bom, eu não tenho tempo de falar demais. Aí então, capítulo 3, não vou falar de muita coisa. Versículo 3 ele fala: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele,
porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas lhe tem confiado às suas mãos, porque quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é permanecer rebelde contra o Filho? É principalmente, irmãos, quem está acomodado na estrutura religiosa. Não quer mudança, não é isso? Deus enviou Jesus para trazer essa mudança de morte para a vida. Ele quer dar vida eterna para o homem. Essa estrutura religiosa, irmão, não salva ninguém, não dá alegria para ninguém. São 38 anos aquele paralítico ficou ali na religião, esperando uma solução pela religião. Ele não conseguia ser curado, não conseguia ser salvo. E Jesus foi lá e curou ele. É ou não é? Irmãos, por isso que Jesus quer trazer outra forma de ver Deus. E qual é essa outra forma de ver Deus, irmãos? Ver as coisas lá do alto. Jesus falou, só eu que vim lá do alto, eu vim de Deus, eu sei das coisas de Deus. Eu vou trazer, de certa forma, deixe-me usar essa palavra, eu vou trazer uma revolução aqui. Vocês estão acostumados a viver nas coisas acomodadas aqui da terra. Eu vou trazer a revolução do céu. Vocês estão me entendendo? É isso que Jesus começou a fazer, e isso começou a perturbar a tranquilidade de quem estava no poder. Tá? Aí então veio a mulher de Samaria, não tenho tempo de falar muito sobre isso, e a cidade toda ganhou Cristo, depois do final da história. Aí vem a cura do filho do oficial do rei, não é isso? E mostrando que Jesus pode ressuscitar um morto, E também no capítulo 5, a cura do paralítico, que já acabei de falar. São 38 anos, irmão, dependendo do leito. Irmão, pode ser que se você hoje está deitado num leito, na sua estrutura religiosa, esse leito te carregou por 38 anos, mas você não sai do lugar. Aquela mesma coisa religiosa, mesma coisa convencional, mesma coisa tradicional, e o Senhor quer te fazer sair do leito. Jesus veio para isso, Jesus veio para isso, não é isso? Ó Senhor Jesus. Aí vem a questão: quem vai mudar tudo isso, irmão? Quem vai mudar a história? Quem vai tirar o povo daquela religião que não cura, fica 38 anos paralítico? Quem vai mudar essa situação toda? Irmãos, é o verbo, é a palavra. É a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Porque essa palavra tem a capacidade de trazer vida para o homem, a vida eterna para o homem. E essa vida, irmão, vai mudar tudo. Vai fazer com que um homem que crê nele receba a vida eterna, e o homem vai nascer do Espírito, o homem passa a não mais andar pelas regras religiosas, vai passar a andar, irmão, pelo Espírito. E o Espírito não tem regras. Estou certo ou não? O vento sopra para onde quer. Alguém sabe de onde vem o vento, para onde vai? Ninguém sabe. Então assim também é aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, graças a Deus, a igreja precisa sair dessa paralisia da religião. Precisamos aprender, irmãos, seguir o Espírito. É isso que Jesus está fazendo nos nossos dias. Isso pode estar incomodando quem está na estrutura do poder. Quem está acomodado na maneira convencional, tradicional, não é isso? Irmãos, o Senhor quer fazer a vontade do Pai. Aí, o que acontece? Aí Jesus, então, para a palavra de Deus começar a ser falada, para fazer efeito, irmãos, as pessoas precisavam crer em quem enviou a pessoa que fala. Então, Jesus veio aqui, ele se esforçou em mostrar para os judeus que ele era o enviado de Deus
para beneficiar o povo de Deus, primeiramente o povo judeu. Ele veio aqui para falar a palavra de Deus, a palavra vai mudar toda a situação. Só que o povo não cria nele, não é? O povo não cria nele. Aí no capítulo 6, vocês sabem, toda aquela discussão. Só que no capítulo 5 ainda, ele mostra, vocês têm uma forma de reconhecer quem realmente é o enviado de Deus. Vocês têm, em Deuteronômio 18, eu já li várias vezes para os irmãos, que quando Deus, através de Moisés, profetizou para o povo de que viria, Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés, se referindo a Cristo, viria o profeta. Por isso que os líderes judeus perguntaram para João Batista: és tu o profeta? Ele falou: não, eu não sou, mas eu sou precursor dele. Então, Jesus estava tentando mostrar para os judeus, ele era o profeta, e se crescem nele como enviado de Deus, ouvissem a sua palavra, o povo judeu ia mudar totalmente de condição, é ou não é? Ia ser salvo. Quem sabe o povo judeu não estaria sofrendo tanto com a guerra de hoje, o povo de judeu seria outro. Mas, irmãos, eles pediram para Jesus: que sinal mostras que você é o enviado de Deus? Nos mostra um sinal. Só que eles ainda estavam na esfera da terra. Moisés, ele deu um sinal que ele era o profeta enviado de Deus, quando ele fez descer o pão do céu. E o pão do céu é o maná, não é isso? É o maná. Aí Jesus, aliás, antes disso eu preciso terminar o que eu comecei falando, Jesus então precisava mostrar para eles que ele de fato era o enviado de Deus. E como se prova alguém que é enviado de Deus? Ele falou assim: eu mesmo não posso testificar a respeito de mim mesmo. Em outras palavras, eu sou enviado de Deus e dizer para vocês: olha, acreditem em mim, eu sou enviado de Deus. Se esse princípio funcionasse, muitos falsos profetas poderiam aparecer e dizer: olha, acredita em mim, eu sou profeta de Deus. Então, essa é uma forma de enganar as pessoas. A segunda maneira, Jesus disse: então, é outro que tem que dar testemunho de mim. E vocês todos já pensaram que João Batista, era esse outro que daria testemunho de mim, e de fato ele deu testemunho de mim, Jesus disse. Porque João de fato viu o Espírito Santo descer sobre ele como a pomba no batismo, e ele confirmou: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas Jesus disse: não é esse testemunho que a me refiro, eu vou usar o testemunho que Deus mesmo deu lá em Deuteronômio 18. E qual é o testemunho de que Jesus era o enviado de Deus? As obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse. Essas mesmas obras provam, confirmam, testemunham de que eu fui enviado de Deus. Então, esse é o testemunho, esse outro que Jesus se referia, era próprio Deus. Irmão, aí não tem erro. Se uma palavra que é falada e Deus confirma com sinais, milagres e prodígios, irmãos, essa palavra vem de Deus. E ainda se repetidas vezes acontece a mesma coisa, a palavra é falada e a palavra é confirmada por Deus, porque as obras são feitas, são realizadas, irmão, está mais do que comprovado que ele é o enviado de Deus. Então, se você não crê no enviado de Deus, pronto, essa palavra não funciona para você. Então, olha o desespero de Jesus para mostrar para eles, Aí então veio a questão de multiplicação dos pães. Aí nós descobrimos pela revelação que o Senhor nos deu, que aí aparece um rapaz. Tinham 5.000 homens para alimentar no deserto, que os discípulos estavam desesperados, pedindo para Jesus despedir a multidão. Jesus falou para eles: dai-vos vós mesmos de comer. Vocês vão alimentar esse povo. O discípulo falou: mas como é que nós vamos alimentar esse povo? Nem 200 denários dá para... Se a gente sair para comprar 200 denários, daria o quê? Cada um...
Dá para ouvir lá atrás, não? Dá? Tá. Tá. Então tá aí um rapaz. Irmãos, o que Deus está querendo falar aqui conosco? Deus quer usar o menino. Quer usar os meninos. Por quê? Pela simplicidade deles. Os discípulos devem ter procurado, quem tem alguma coisa aí, né? O menino ingenuamente disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Porque os adultos que têm alguma coisa guardado para si, vai pensar assim, o que eu tenho aqui é tão pouco para mim, né? Se eu apresentar não vai dar para todo mundo e eu vou ficar sem comer. Então eu não vou falar não, eu não vou falar, né? Mas o rapazinho, o rapaz, ele é muito simples. Os discípulos perguntaram, quem tem alguma coisa? Aí eu tenho 5 pães e 2 peixes. Irmãos, isso proporcionou a oportunidade para Jesus fazer a multiplicação dos pães. Por isso, irmãos, o Senhor está usando, desde 2020, o Senhor nos deu a revelação de Salmo 110, versículo 3, que no momento da aurora, que nós acreditamos que 2020 já tinha começado, e o Senhor iria o quê? No momento do início da aurora, Deus iria, né, além do povo de Deus se apresentar voluntariamente, generosamente, irmãos, e a igreja do Senhor realmente se apresentou para, né, nós estamos, irmão, lutando para trazer o Senhor de volta, não é? Mas não só isso, Deus prometeu dar um exército para Cristo poder reinar. Esse exército é chamado de exércitos de jovens santos. A partir de 2020, começaram a cair do nada, no seio da aurora, as gotas do orvalho, e começaram a aparecer crianças, pré-adolescentes e adolescentes entre nós, eu não é? Irmãos, é um milagre dos milagres. Os adolescentes sempre foram nossa dor de cabeça. Os adolescentes, desde quando, Lennon, Zé, desde quando, amém? Alô? Está ouvindo? Dá para ouvir lá atrás, não? Dá para ouvir? Desde quando os adolescentes dessa idade, pré-adolescentes, ficariam assim sentados aqui quietinho na reunião? E todos anotando aqui, ó, cada um tem o seu caderno aqui, ó, seu caderno, anotando. Desde quando nós tínhamos essa situação? Eles eram nossos problemas. Eles não sabiam mais o que fazer com eles, é ou não é? E agora, eles viraram a solução que o Senhor deu para a igreja. Agora, olha o amor pela palavra. Eles amam a palavra. Sabe por que eles amam a palavra? Porque, apesar de pouca compreensão da Bíblia, a palavra transformou a vida deles. Mudou a vida deles. Deu esperança para eles. Eles estão enxergando as coisas de outro jeito. Estão melhorando até as notas da escola, não é isso? Amém. Nós vamos dar continuidade à mensagem 1 de ontem, que, só explicando para quem nos acompanha pelo vídeo, que ontem teve uma instabilidade, né, no fornecimento da energia elétrica, nós não conseguimos terminar, e nós vamos terminar a mensagem 1 agora, né? Ontem eu cheguei até a questão da multiplicação dos pães, e no capítulo 6 de João, eu estava dizendo para os irmãos, depois da reunião, a maneira que nós abordamos ontem, nesta mensagem, eu estou conhecendo melhor o Evangelho de João agora, né?
João quer nos mostrar alguma coisa além da letra. E é isso que nós vamos descobrir, né? Vamos ganhar revelação. Para isso precisamos estar na esfera celestial, na esfera do Espírito. Então a multiplicação dos pães nos mostrou primeiramente que Deus quer usar o rapaz, Deus quer usar os adolescentes, os pré-adolescentes, até nossas crianças, com a simplicidade que eles têm, na fé que eles têm para com a palavra, para com o Senhor, e eles deram então oportunidade para Jesus efetuar a multiplicação dos pães. Mas também eu quero aproveitar e encorajar os irmãos adultos, os jovens, que somente pelo rapaz não teria acontecido toda a multiplicação dos pães ali naquele lugar. Deus precisou usar os seus discípulos. Os seus discípulos cooperaram com o Senhor para que pudesse acontecer aquela multiplicação, o milagre, e também alimentar a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças também estavam presentes. Então, queridos irmãos, nós temos aqui um cenário em que Deus quer usar todos nós. Deus hoje está usando nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, nossas crianças, e para fornecer os 5 pães e 2 peixes, por causa da simplicidade deles, o amor que eles têm pela palavra, a obediência, eles obedecem sem conceitos, né? E graças ao Senhor, o Senhor tem feito milagres por meio deles, mas o Senhor precisa da cooperação dos discípulos. É para isso que Ele chamou os discípulos, é para isso que o Senhor chamou você, né? Então, primeiramente, para ser capitães, né, das tropas, capitães, quem ajuda esses adolescentes, muitos jovens que estão ajudando esses adolescentes, vocês sabem que sem a cooperação de vocês não teria acontecido nada disso que está acontecendo. Então, o Senhor precisa de você. Aí, então, esses adolescentes começam a introduzir, dar trabalho para a igreja. Por quê? Porque eles começam primeiramente, a igreja precisa se preparar para fornecer refeições para eles, precisa ter lugar para eles dormirem, precisa ter lugar, precisa de transportes, precisa de cuidado, precisa de arrumação do salão, quer dizer, precisa de muitas coisas. Aí a igreja começa a se envolver, começa a funcionar. Aí, em segundo lugar, esses adolescentes não têm medo de convidar outras pessoas, eles são destemidos e eles são capazes, se o Senhor usá-los, são capazes de trazer 5 pessoas novas, 10 pessoas novas, 20 pessoas novas, né? E sem falar que eles estão influenciando seus familiares, seus pais estão admirados. Por que essa mudança? Que transformação é essa que está acontecendo com meus filhos, né? Então, irmãos, isso tudo é um bom testemunho. Eles começam a aparecer nas reuniões da igreja. Nessa hora, irmãos, a igreja precisa abraçar, eles vão trazer muito trabalho para a igreja. Portanto, eu disse ontem, nós não devemos assistir de braços cruzados, tudo isso acontecendo. Deus está usando isso, na verdade, irmãos, para toda a igreja funcionar. E podem crer, irmãos, a multiplicação dos pães vai trazer a multiplicação de número de pessoas nas igrejas, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. E vocês sabem que os discípulos, quando foram chamados, para mim, não tinha mais que 21, 22 anos de idade. Jesus tinha 30 anos de idade, mas eles não tinham mais que 21, 22 anos de idade. Quer dizer, o Senhor precisa da cooperação, de vocês, para que tudo isso pudesse ocorrer. Bom, aí, quando a multidão comeu do pão, aí no versículo 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, E sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quer dizer, quando o povo se farta do pão físico, aí sim o povo reconhece: esse é o profeta.
Por isso, irmãos, infelizmente o homem ainda vive na dimensão da terra, se preocupa muito mais com o pão material, né, do que com o pão espiritual. Portanto, quando eles receberam pão de graça, ainda comeram com fartura, aí eles disseram: este é o profeta. Irmãos, olha a limitação do homem. O homem só olha, por isso que hoje, irmãos, os homens correm atrás da cura, da prosperidade, né, de quem supre o pão. Irmãos, nós devemos correr atrás, trabalhar pelo pão que não perece. Não trabalhar pelo pão que perece, irmãos, porque esse pão ainda é limitado, né, material. Nós precisamos trabalhar para pão que vai para a vida eterna, né? Então esse é o sentido. Isso quer dizer o que, irmãos? O Senhor quer nos tirar daquele ambiente religioso onde nada acontece, né, de extraordinário, nada acontece sobrenatural, e Deus quer nos levar para um ambiente sobrenatural, onde o Espírito tem liberdade de fazer as coisas. Irmãos, graças a Deus o Senhor está fazendo isso entre nós, né? E eu preciso terminar essa mensagem, então vou andar um pouquinho mais rápido. Aí então acontece aquela questão de Jesus não ter subido no barco com os discípulos, né? Ele mandou os discípulos irem primeiramente no barco para outro lado da margem. Isso indica, irmãos, eu já disse isso, a igreja é o barco, e a igreja está sobre o mar, e o mar é este mundo controlado por Satanás, né? O rei desse mundo, né? O príncipe desse mundo é Satanás, e ele domina o mar, domina os ventos onde estão os principados e potestades, né? O exército dele, celestial dele, e no mar estão os demônios, né? Então assim, nós temos todo um exército do mal contra a igreja avançar, e começa então a empolar-se o mar, as suas ondas, e também o vento soprava forte contra o avanço do barco. Irmãos, se o Senhor agora, Ele quer nos dar uma nova visão, né, de que se nós permanecermos na esfera religiosa, irmão, nós não incomodamos o inimigo de Deus, porque nós não saímos do lugar. Mas quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos obedientes à palavra do Senhor, né, como os nossos adolescentes são, tomam nota, amam a palavra, né, fazem a imersão na palavra, fazem transcrição na palavra, eles dormem com Deus, acordam com Deus. Irmãos, a palavra está fazendo um milagre na vida deles. Aí sim a igreja como barco começa a avançar. E quando a igreja começa a avançar, porque começa a assustar, né, as forças do mal, e começa a nos perturbar, começa a vir todo tipo de oposição, de tempestade, de vento, né, de ondas. Mas irmãos, nós precisamos de Jesus no barco, né? Por isso que Jesus veio andando, né, veio andando sobre o mar, e quando chegou no barco, o mar se acalmou, né? Então, irmãos, Jesus estando conosco, irmão, nós não tememos qualquer perseguição, qualquer oposição. Pode ser que tem momentos que a gente pensa: puxa, nós vamos perecer, né? Nós vamos morrer, vamos acabar, esse barco vai afundar. Não, não vai afundar não. Com Jesus no barco não vai afundar. Por isso, irmãos, não. E aqui, ó Senhor Jesus. Aí então, né, no versículo 27 é aquilo que eu falei, né? Versículo 26 diz assim: respondeu-lhe, estou falando de João 6, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Irmãos, o povo está acostumado na mesmice da religião. E na religião o povo quer buscar o quê? Pão material, quer buscar cura, quer buscar prosperidade em dinheiro, né? O povo quer buscar essas necessidades primárias do homem. Mas Jesus quer dar mais do que isso. Porque como é que é? Ó Senhor Jesus, onde eu estou? Aí versículo 27, trabalhai não pela comida que perece,
mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Deus o Pai confirmou com o seu selo, mostrando que Ele é o enviado de Deus. Ouça a sua palavra, né? E essa palavra vai dar para vocês uma nova vida, não mais aquela vida mofada da religião, da velha religião. O Senhor quer nos dar, irmão, graças a Deus, essa alegria toda, porque o Senhor está nos dando, né, essa comida que não perece, e nós estamos andando pelo Espírito, o Espírito está nos dando toda essa alegria que nós temos, né? Aí então dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Quer dizer, o homem está sempre preocupado na religião, querer realizar a obra de Deus, né? Fazer campanhas de evangelização, fazer, né, mil coisas para Deus. Irmãos, Deus não precisa disso. Deus quer que você apenas reconheça quem é o enviado de Deus e ouça a sua palavra, só isso. A palavra de Deus vai fazer a obra, e você não precisa planejar, porque não é planejável, né? O vento sopra para onde quer, você não sabe de onde ele vem, para onde vai. Irmão, 2 anos atrás a gente não teria, né, não saberíamos como ia acontecer, como está acontecendo hoje com os adolescentes, né? Esses adolescentes que os irmãos tiveram coragem de trazer do Amapá, né? Que coisa, né? Um risco grande, trazendo crianças, viajando de navio 24 horas, irmão, mas olha a alegria deles. Eles são o nosso futuro lá no Amapá, não é? Eles já estão revolucionando a vida da igreja lá. As reuniões já não são mais as mesmas, não é isso? Os irmãos responsáveis já foram expulsos das primeiras cadeiras, né? Não vão expulsar não, tá? Irmãos, isso aí, essa alegria toda, irmãos, não é porque nenhum homem que é bom planejador, não. Nenhum homem tem capacidade de fazer isso. É a palavra de Deus que está fazendo a obra, né? Então, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. É só crer no enviado de Deus e crer na sua palavra. A palavra faz a sua obra, né? Então Jesus veio aqui, irmãos, para mexer com a estrutura religiosa dos judeus, né? Os principais dos judeus estavam acostumados, né, com seu privilégio, seu projeto de poder. Eles não querem sair do lugar. Por isso que eles não aceitaram o Senhor, né? E aí ainda perguntaram, então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Mostra-nos os sinais que você é enviado de Deus para a gente crer. Jesus falou: mais do que eu já fiz, certo? E aí o Senhor falou assim, eles falaram assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Quer dizer, eles insistem de que se Jesus fizesse milagre de novo, de trazer o pão físico de graça para eles, eles vão crer nesse sinal. Irmãos, o homem só pensa na necessidade física. Deus quer nos dar, né, para suprir a nossa necessidade espiritual e fazer a vontade de Deus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Quer dizer, meu Pai, né, Deus quer vos dar não só pão material. Por isso Jesus falou em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, o pão material, a roupa que você vai vestir, a água que você vai beber, o Senhor vai te dar de bônus, vai te dar de acréscimo, se você buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é você arrumar um bom emprego, não é você ter um pão para comer no dia seguinte, irmão, não é isso. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas Deus vai te dar de bônus, tá? Ó Senhor Jesus, Deus quer mudar o nosso conceito religioso, né? Ó Senhor Jesus. Bom,
o pão de Deus, versículo 23, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus disse: eu estou preocupado da vida, não é suprir pão físico, eu estou preocupado da vida para vocês, a vida eterna, né? Aí ele fala assim, vamos lá, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, o enviado de Deus, ele não está preocupado a ganhar popularidade, ele não está preocupado em ganhar fama, ele não está preocupado em ser um homem exaltado pelos homens, né? Não, ele não está preocupado com isso, ele só está querendo fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus era assim, ele não veio aqui fazer suas próprias coisas, ele falou assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Todos aqueles que o Pai lhe entregou para Jesus, Jesus não vai perder nenhum deles. Mas vocês precisam me entender quem são esses. Quem são esses que o Pai lhe entregou, tá? Esse é um ponto que eu queria terminar, né? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em primeiro lugar, esse homem que Deus Pai entregou para Jesus, irmãos, é aquele que vem até o Filho e crê nele. E quando crê, ganha a vida eterna. Esse é o requisito número 1 de Deus Pai ter entregue, né, um homem para o Filho cuidar, tá? Aí, versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, ninguém vem até Jesus, se o Pai não trouxer para Jesus. Você sabia disso? Se você hoje está nas mãos de Jesus, sob os cuidados de Jesus, é porque o Pai trouxe você até Jesus. Sabia disso? Então, tudo depende da vontade do Pai. Tá? Aí, versículo 45, tá? Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Irmão, que é todos serão ensinados por Deus? O que é isso? O que será isso? Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido do Pai, né? Ouvido do Pai e aprendido do Pai, vem até Jesus. O que será isso? Então, irmãos, eu vou rapidamente em Isaías 54. Isaías 54. Na verdade, tudo isso, o cumprimento dessa palavra está acontecendo nos nossos dias. Isaías 54 foi um versículo que eu li para os irmãos lá em Fortaleza. No meio dos ataques do inimigo, pelo contrário, a igreja de Fortaleza ganhou libertação. Eles estavam muito alegres. E o Senhor me deu uma palavra de falar para eles isso. Versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e também para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que povoem as cidades assoladas, né? Aí, olha só para o versículo 13, que vai explicar aquele versículo que eu li em João 6. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então, ali em João 6, ele fala: e serão todos ensinados por Deus. E aqui em Isaías 54, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor.
Vocês entenderam ou não? Quem será ensinado são os filhos. Claro que quando Deus falou, quando o profeta Isaías falou por Deus aqui em Isaías 54, se referia aos filhos que irão crer em João 6. E nos nossos dias, irmãos, quem são os que estão dando um exemplo de estão aprendendo, né? Aqui diz, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Os nossos adolescentes estão sendo ensinados do Senhor. Estou certo ou não? Quem está ensinando eles diretamente? O Senhor está trazendo uma palavra e eles creem na palavra. Eles levam a sério na palavra. Todos eles estão anotando, todos estão anotando. Eles levam a sério porque eles creem na palavra. E eles está sendo ensinada a palavra. Como é que você vai dizer isso? Olha lá para Deuteronômio 6. Como é que fala Deuteronômio 6? Como fala Deuteronômio 6? Versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Mas o que nós temos que fazer? Versículo 7: tu as inculcarás a teus filhos. Nós temos essa obrigação de inculcar a palavra, gravar a palavra no coração dos nossos filhos. Esses nossos filhos, irmãos, são nossa outra geração, nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens, é ou não é? Então, irmãos, Deus tem uma grande esperança com essa geração jovem, porque eles não têm aquele conceito religioso, eles não estão desfrutando das benesses da estrutura do poder da religião. Eles não sentam na primeira fila porque querem ser irmãos responsáveis. Eles não querem sentar no primeiro lugar porque eles querem ser o primeiro. Não, eles não têm essa preocupação. Eles querem amar, eles amam a palavra do Senhor, eles querem o Senhor. Irmãos, essa é a bênção deles. Então nós adultos temos que aprender com eles. Sabe, vamos jogar fora nossa ambição, né? Jogar fora nossa toda disputa, né? Jogar fora, irmão, toda concorrência, toda como é que fala, né? Toda querer ser quem é o maior, quem é o melhor, né, entre nós, irmão. Isso tudo está dentro da estrutura da religião. Irmão, vamos seguir o Senhor com a simplicidade, e nós vamos aprender com nossos adolescentes e aprender de Deus, inculcando a palavra no coração. Você pode olhar para eles, são todos infantis, não conhecem bem a Bíblia como você conhece, mas eu vou dizer uma coisa: eles levando a sério dessa forma, inculcando a palavra na sua simplicidade, na sua infantilidade, vocês vão ver que eles vão crescer muito na consistência da palavra. Vocês vão se assustar. Verifica daqui a um mês, eles vão ter muita consistência da palavra. Daqui a 2 meses, você vai se assustar com o crescimento que eles têm, com a maturidade que eles têm. Eles ainda podem estar, as meninas estão na idade ainda de brincar de bonecas, né? Os meninos de carrinhos, não sei se vocês brincam com isso. Mas, irmãos, no tocante à palavra de Deus, eles são sérios. Vocês sabem que eles são capazes de avaliar um adulto quando levanta e fala uma palavra. Eles percebem logo quando o sabor está diferente, quando estão falando uma palavra por si próprio, ou eles estão falando palavra profética. Eles percebem logo, né? Por isso, irmão, eles não são enganados, não. Eles estão sendo aprendidos do Senhor, estão aprendendo do Senhor. Irmãos, esse é o caminho. Deus quer nos tirar, irmão, daquela velha maneira religiosa, Ele quer nos dar. Por isso, irmãos, aqueles que estão no poder, aqueles que estão na estrutura, estou falando dos judeus, né? Dos judeus, irmão, não gostaram nada disso. Jesus veio trazer coisa nova.
Jesus veio trazer, né? Aí vai falar, na minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quer dizer, ele começa a exagerar, né? Os judeus, ele está exagerando. Que negócio é esse? Cada vez mais coisa mais difícil, tá? Então, ó Senhor Jesus, né, olha aqui, ó, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida no mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Quer dizer, Jesus está exagerando. Não só está mexendo na nossa estrutura, né, religiosa, ele está falando cada coisa maluca. Ele está querendo dar-nos de comer da sua própria carne, né? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, que me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, isso não é religião, isso é realidade. Se você quer realmente fazer a obra de Deus, se você realmente quer agradar a Deus, você realmente quer viver por Jesus, como Jesus viveu pelo Pai, irmãos, só tem um caminho: vamos nos alimentar do Senhor. Como se alimenta do Senhor? Como come do Senhor? Como come da sua carne? Como beber do seu sangue? Irmãos, é comer da palavra. É o que os nossos adolescentes estão fazendo, nossos jovens estão fazendo, não é isso? Irmãos, o Senhor quer nos tirar desse ambiente da estrutura religiosa. Ele quer nos dar um caminho novo. Vamos inculcar a palavra, vamos fazer a imersão na palavra, né? Vamos fazer transcrição, vamos levar a sério essa palavra. E essa palavra, nós sendo bem alimentados por essa palavra, irmãos, espontaneamente, você vive por ela. Vamos falar do lado material. Você está aqui sentado, respirando com saúde, você está vivendo pela comida que você acabou de comer, ou você comeu a vida inteira, certo? Então a comida que você come é que faz você estar vivo e vivendo por ela. Espiritualmente é a mesma coisa. Como é que nós vamos viver por Jesus? Não é por uma estrutura religiosa. Como eu vou viver por Jesus? Eu é comendo de Jesus. Se eu comer de Jesus, eu vivo por Jesus. Mas como eu vou comer de Jesus? Aí que escandaliza os religiosos. Como comer de Jesus? Comer da palavra. Só que Jesus não explicou até agora. Ele vai explicar só no versículo 63. Aí antes disso, o que aconteceu? Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, antes de Jesus explicar que comer dele, na verdade, é comer da sua palavra, muitos já se escandalizaram. Esses muitos se escandalizaram, irmãos, eles não entenderam que Jesus realmente veio tirar todos da esfera, da estrutura religiosa. Ele quer nos dar um novo caminho, caminho sobrenatural, caminho celestial, né? Caminho do Espírito, caminho da liberdade, né, da dimensão da eternidade, né? Só que o povo que está acostumado com a estrutura religiosa, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de quê? Eles murmuravam a respeito de suas palavras. As palavras do Senhor escandalizaram eles. Irmãos, hoje é a mesma coisa. A palavra profética está escandalizando várias pessoas, porque estão trazendo coisas novas.
né? Então muitos querem voltar para a vida da igreja antiga. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Os que são da vida da igreja antiga e querem levar de volta para a vida da igreja antiga, são contra a colportagem, são contra o SEAP, não promovem, né, casas de adolescentes, não promovem o Expolivro, Bucafé, qualquer que seja a ferramenta para a expansão da igreja. Agora, imagine o seguinte, vamos tirar tudo isso hoje da vida da igreja. Nós não temos casa de adolescentes, nós não temos SEAP, não temos comportores, não temos Avança Jovem, não temos, né, não temos Avança Jovem, não é isso? Não temos Fábrica de Vencedores, Kids, nem que Fábrica de Vencedores, não temos Bucafé, não temos Expolivro, nós só temos aquela vida da igreja antiga. Ó Senhor Jesus. Vamos levantar, vamos invocar 7 vezes. Ó Senhor Jesus. Agora vamos cantar hino número tal. Fica todo mundo de pé, essa ala proclama estrofe 1, essa ala proclama estrofe 2, essa ala proclama estrofe 3, depois de todo mundo cantado, aí levanta alguém para dar uma bela palavra, e depois todo mundo vai embora. Você quer viver essa vida da igreja assim? E essa alegria toda que hoje nós estamos vivendo, irmãos, você quer voltar para aquela velha vida? Irmão, olha para onde o Senhor nos trouxe. Temos que valorizar isso. E tudo isso veio porque pela palavra profética que tanto atacam. Estão atacando a palavra. Se você tira a palavra, então acabou a direção da igreja. Você tira a palavra, não tem nenhuma dessas ferramentas para avanço da igreja, não tem pregação do evangelho, não tem mais ninguém pregando nas ruas. O Senhor vai poder voltar se ninguém prega nas ruas? Ó Senhor Jesus! Satanás está sendo exposto no evangelho de João. É ou não é? Aí então, aí o Senhor falou assim, agora sim, depois que um grande número dos seus discípulos abandonaram ele, porque acharam muito dura a sua palavra é dura, a palavra profeta está sendo realmente muito dura para alguns, né? De repente, por quê? Porque eu estava vivendo a minha vidinha, né? Na minha estrutura do poder, e de repente eu recebo uma pressão dos irmãos, irmão responsável, né? Quando é que nós vamos sair para pregar evangelho? Eu não gosto de pregar. Então eu não consigo, tentando segurar os irmãos, nós aqui, né? Se você quiser pregar, prega, né? Nós somos contra a colportagem. Podemos entregar jornal, mas não somos contra a colportagem. Só que a pressão cada vez maior se você fica na sua estrutura de poder. Aí dali a pouco aparece os adolescentes querem fazer a casa de adolescente. Não, é proibido. Proibido fazer imersão, proibido fazer grito de guerra. Vocês ouviram o testemunho daquela irmã Camila, certo? Vocês ouviram, né? Olha que sofrimento, que sofrimento. Ela falou, perdi até gosto pela vida da igreja. E graças ao Senhor, quando deu liberdade, irmão, voltou tudo. A vida voltou, não é isso? Por isso, irmãos, aí que acontece. Aí esses que gostam da estrutura antiga começam a receber pressão dos irmãos. Os irmãos querem pregar o evangelho, os irmãos querem essa vida da alegria com adolescentes, jovens, não é isso? Pregar o evangelho nas ruas, irmãos, é uma alegria para nós. É ou não é? Uma libertação. Irmão, por isso, irmãos, começa a vir a oposição. Começa a dizer, nós somos contra, nós não queremos nada disso. Tá bom. Então, aí o Senhor fala assim, agora eu vou explicar. Né? Versículo 63. O Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. Eu não estou falando para vocês comer da minha carne, não. Essa carne aqui, para nada aproveita. Mas as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Não é comer da carne física de Jesus, não. É comer da palavra que sai da boca dele.
Se você comer da palavra, você vai ganhar vida, você vai ganhar espírito, e esse espírito, né, vai circular entre os membros do corpo de Cristo, dando-nos, irmãos, a realidade do corpo de Cristo. Nós vamos viver a realidade do corpo de Cristo e todos nós, com braços abertos, recebemos a palavra profética. Essa palavra profética é o Espírito, é vida, e vai circular entre nós e vai fazer de nós um. A nossa unidade e a nossa comunhão vem pela palavra. Se você tira a palavra profética, irmãos, acabou. Nós não temos unidade, não tem nada que circula entre nós. Vocês estão me entendendo? Como é importante a palavra. A palavra é espírito e vida, e nos circula. E é essa palavra que nos torna um. Quando parar essa circulação, irmãos, cada um tem uma direção da palavra. Eu vou levar os irmãos a estudar Deuteronômio, vou levar os irmãos a estudar Ezequiel, vou levar os irmãos a estudar... Irmãos, cada lugar vai dar uma direção. Nós não temos uma palavra que circula entre nós, que dá uma direção única. Graças ao Senhor, irmãos, o Senhor está nos trazendo a realidade do corpo. A realidade do corpo, sabe o que é? O Senhor vai chegar num dia, irmãos, nós vamos perceber, nós somos no máximo membros uns dos outros. Membros uns dos outros. E no meu corpo, irmãos, eu tenho membros que são mãos, tenho membros que são braços, que são pernas, que são pés, tenho membros dos órgãos internos, eu tenho a boca, tenho o nariz, tenho os olhos, isso, cada membro é importante no corpo e tem que funcionar como tal membro. Irmãos, aí quando você entender e viver a realidade do corpo, você vai perceber, irmãos, que cada um de nós é um membro que precisa cada um ser fiel ao funcionamento da sua função. Aí, irmão, ninguém tem inveja de ninguém, ninguém tem ciúme de ninguém, certo? Por exemplo, se eu sou a boca, estou sendo usado por Senhor para falar a palavra para vocês, irmãos, eu apenas sou um membro, você é um membro também, sabe? Nunca exalta um membro acima do que o que realmente é. Eu sou apenas um membro do corpo de Cristo. Eu estou procurando ser fiel para funcionar do jeito que o Senhor me deu. Eu quero ser fiel. Se você é mão, funciona como mão. Se você é pé, funciona como pé. Não precisa um ter inveja do outro, querer ser outro, não. Vocês estão me entendendo? Quando chegar nesse ponto, irmão, nós vamos ter uma harmonia total. Amor total. Nós não estamos nem aí disputando, né? Estamos aí nem competindo uns com os outros, não. Ninguém está competindo com ninguém, ninguém tem ciúme de ninguém. Essa é a realidade do corpo que o Senhor quer alcançar. E nós vamos chegar lá. Bom, eu vou terminar dizendo o seguinte aqui, ó. Versículo 63. Depois que muitos dos seus discípulos deixaram ele, aí 64 diz assim: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Irmãos, aqui fala, quais são os que não criam? Mas versículo 60 acabou de dizer que muitos dos seus discípulos. Então, esses que não creem, não quer dizer que não são crentes. Não, porque muitos eram seus discípulos que abandonaram ele. Que significa que muitos que são descrentes aqui, muitos não conseguem mais crer na palavra profética, na palavra que Jesus falava. Tiveram dificuldades. Então, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Por isso, irmão, nós temos que crer na palavra até o final da nossa vida. Não é crer um momento e quando encontramos dificuldade de crer, não cremos. Não, tem que crer até o final. Porque a hora que você parar de crer, parar de seguir, você acaba sendo um desses que vão trair o Senhor. Trair o Senhor, né? Aí, olha só, versículo 63. E prosseguiu, por causa disto é que eu tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí, olha 66. À vista disso,
muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Irmão, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando que é o principal profeta do Novo Testamento. E muitos não conseguiram crer nele. E muitos abandonaram Jesus, irmãos. Não parece um absurdo? Muitos abandonaram Jesus. Que dirá hoje, irmãos? Não é isso? Então perguntou Jesus aos 12, porventura, vocês também querem retirar-vos? Vocês também vão embora, é? Todo mundo foi embora. Vocês também querem ir embora? Olha só o que o Simão Pedro respondeu. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, quem reconhece que a palavra que Jesus está nos dando são as palavras da vida eterna, irmão, nós não temos para onde ir. Aqui está a palavra da vida eterna, que vai nos dar não só a vida de outra dimensão da eternidade, vai nos levar até ela, vai nos levar para a vida eterna. Não é apenas uma palavra que nos traz o quê? Um conforto. Não é apenas uma palavra que nos traz um pão físico. Não, é a palavra que nos dá a vida eterna, né? Então, questão é palavra, irmão. Tudo é questão da palavra. Aí respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, né, para quem iremos se tu tens a palavra da vida eterna, as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E João, Evangelho de João, João fez questão de mencionar versículos 70 e 71, que não precisava ter colocado aqui. Vamos ler. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12 discípulos? Contudo, um de vós é diabo. É diabo, né? Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Não é interessante aqui? Não sei se vocês estão me entendendo esse pequeno contexto aqui. Jesus fala assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Vocês entenderam? Então, todos que o Pai me entregar, eu a nenhum vou perder. Só que dos 12 que o Pai entregou para ele, ele vai guardar só 11. Então, tem um aqui que é o traidor, tá? Isso aí, ninguém entendeu isso, sabe? Eu estou explicando para você entenda. João 17, dá uma olhada em João 17. Eu vou terminar aqui com isso aí, tá? João 17. Quem são esses que o Pai entregou para Jesus e Jesus não vai perder nenhum? Quem são esses? Capítulo 17, versículo 6. Irmão, não é uma questão de você ser salvo, não ser salvo. É uma questão de você crer na palavra ou não crer na palavra. Vocês estão me entendendo? Não é essa questão de você ser crente ou não ser crente. Quando é que você vai ser... Como é que você avalia se você é um daqueles que o Pai entregou para Jesus, que não vai perder você? Se você seguir essa luz aqui, ó. Versículo 6, dá uma olhada, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me desse no mundo. Então são esses que o Pai deu para ele, tá? Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Quem são esses que o Pai entregou para ele? São os que guardam a sua palavra. Vocês adolescentes não guardam a palavra do Senhor? Isso aí. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Eles reconhecem, são pessoas que reconhecem que todas as coisas, né, que deu para Jesus veio do Senhor. Quer dizer, toda essa palavra profética, irmãos, vem do Pai. E todas essas realizações vêm do Pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me desse. Até a palavra que Jesus transmitiu, irmãos, era a palavra que o Pai lhe deu. Assim como, irmãos, em todas as eras, a palavra profética não é do profeta. A palavra profética vem de Deus.
né? E eles as receberam. Quem recebe a palavra e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Quem crê naquele que foi enviado, irmãos, são esses que Deus entregou para o Filho, que ele não vai perder. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vou lá para o versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto quem? Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Quer dizer, não são todos os 12, apenas 11, porque os 11 criam, Quem aqui crê? Quem crê até o final, vai ser esses, tá? Que está na mão do Senhor, tá? Aí, mas agora eu vou para junto de ti, isso eu falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si, não é essa alegria completa que vocês tenham. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, o mundo odeia vocês, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Vocês não são do mundo. Jesus não era do mundo, nós também não somos do mundo, por isso que o mundo nos odeia. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Tá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Vocês vão para a rua pregar o evangelho, porque Jesus nos enviou para o mundo, né? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, que é a palavra, né? Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, que são vocês, por intermédio da sua palavra, e crer na palavra, né? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, né? Em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Esses vão ser introduzidos na unidade do Deus triuno, esses vão ser introduzidos na glória do Pai. Por quê? Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Quem são os que o Pai deu para ele? Eu quero fazer parte, né? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu vou terminar por aqui essa mensagem. Espero que vocês tenham entendido, irmãos. O Senhor quer nos tirar daquela comodidade da velha estrutura da religião. Se aqueles ainda que estão, né, como os judeus, estavam no topo do poder, não queriam mudança, eles eram contra Jesus, né? Mas, irmãos, nós não, nós queremos seguir a palavra do Senhor, nós queremos experimentar o sobrenatural e nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos ser aqueles que vão trazer o Senhor de volta. Amém. Jesus é o Senhor.